tomarem, shalom, irmão, shalom. É importante os irmãos tomarem ciência das modificações que foram acontecendo com o passar dos tempos. Até cerca de 200 anos antes do nascimento de Yeshua, Israel, antes do exílio babilônico, ele não tinha o que ficou conhecido como sinagogas, ele não tinha o que ficou conhecido como rabinos, eles tinham apenas o templo. Como eram as pessoas distribuídas pelo Estado de Israel, o que aconteceu? Eles passaram então nesse período, praticamente 3 vezes por ano, me perdoe, eles subiam a Jerusalém para levar as suas ofertas, para adorar o Senhor, para prestar culto. Esse sistema que nós temos hoje, de as pessoas ir semanalmente a um local de culto, não existia. A religião era uma religião familiar, então eles se reuniam ao pôr do sol da sexta-feira, faziam o jantar de Shabat, faziam a leitura da Torá, descansavam no Shabat. Ao final do sábado, eles faziam o Havdalah, despediam-se do sábado, e durante mais uma semana, eles continuariam fazendo as atividades deles para tocar a sua vida. Assim que funcionava. Quando nascia uma criança, com 8 dias, eles subiam a Jerusalém para apresentar a criança, fazer a circuncisão, né? Quando a criança completava 12 anos, fazia o Bat Mitzvah, o Bar Mitzvah. A partir dessa idade, a criança já era responsável pela sua vida espiritual. Até aí, considerava-se que os pais eram responsáveis. Porém, quando houve o retorno da Babilônia, a maioria dos que foram não voltaram. Por exemplo, nós temos 4 personagens, né? Que é bem conhecido entre nós, Daniel e os outros seus 3 amigos. Eles não retornaram. Eles tinham 15 anos, 16 anos, quando eles foram levados para a Babilônia. Quando Ciro fez o decreto, eles já tinham por volta de 85 anos a 90 anos. Não tinham condições de viajar aquela distância a pé ou em cima de um camelo. Era impossível. Ou seja, os que retornaram tinham nascido na Babilônia. Um ou outro, muito poucos que retornaram, que eram novos, quando foram levados cativos, talvez tivesse 10 anos, 5 anos, 10 anos, alguns voltaram. O profeta Ageu diz que quando eles começaram a ver o templo ser reconstruído, eles choraram, porque o templo de Salomão era esplendoroso e o novo templo era muito simples, muito humilde, né, sem nada, nenhum atrativo. Muito bem. E essa nova geração de judeus que voltaram, eles não tinham muita referência como era a religião anterior. E aí o que acontece? Eles começam, então, a seguir os ritos ensinados por alguns líderes, mestres, que ensinavam Torá nas casas de oração. Lá na Babilônia, eles constituíram casas de reunião de estudos. Então, a sinagoga era unicamente para estudar. Eles não tinham a concepção de adoração. E agora, quando eles voltam a Israel, eles começam a construir essas sinagogas para que as pessoas, então, ao sábado, fossem lá estudar a Torá. E nas festas, eles iam para o templo, ou em algum evento especial. Aí, paralelamente, nós temos o templo e a sinagoga. Naturalmente, pelo contato, os rabinos começaram a ter mais influência sobre o judeu do que o próprio sacerdote.
Porque o sacerdote ficava ali e a maioria foram se corrompendo. Então, o povo ficava meio com o pé atrás com aqueles sacerdotes. Os sumos sacerdotes se achavam semideus. Eles viviam numa bolha. E muitas vezes, quando as pessoas ficam numa bolha, isso é muito complicado. Por que é muito complicado? Quando você fica numa bolha, você acha que o mundo é só aquilo. Você não consegue enxergar nada além daquilo. Por exemplo, quando você pertence a uma igreja evangélica qualquer, e você vive em função daquela igreja, aquela bolha, para você toda a referência é aquela situação, aqueles pastores, aqueles membros, aqueles cantores, aquela doutrina, né? Se a igreja tem livros, aqueles livros, por exemplo, a adventista é uma bolha. Então, os adventistas, eles consideram eles e o resto. E aí, o que acontece? Por eles terem uma pseudo-profetisa, então eles acreditam que eles têm toda a verdade. E mesmo tendo mentiras e enganos, eles não percebem, porque estão dentro de uma bolha. E quando aquela bolha, você consegue furar, que cai a ficha, aí as pessoas entram em crise. E é muito difícil você administrar para essas pessoas que vêm. Os evangélicos costumam chamar de seitas. Para mim, todas são seitas. Mas quando a pessoa tem uma seita que é muito exclusivista, é muito difícil você conseguir trabalhar naquela pessoa para libertar eles. Os egípcios, os israelitas egípcios, eles não conseguiram entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque eles mantiveram aquela natureza dos egípcios que eles tinham. Eles nasceram lá. Eles queriam comer as comidas de lá. Eles queriam adorar os deuses de lá. Mesmo vendo o poder do Deus de Israel, mesmo vendo as manifestações, os milagres, mas eles pediram o bezerro de ouro. Eles pediram as cebolas. E não é diferente entre nós. Muitas pessoas vêm para Techuvá, mas ela quer trazer com ela aquela bagagem. Ela quer usar os parâmetros teológicos daquele grupo dentro de uma restauração. E não é possível. Porque para restaurarmos, nós temos que recomeçar o processo. Uma reforma, muitas vezes você tampa os defeitos em cima do defeito. Uma restauração, não. Você tem que tornar aquilo zero. Recomeçar como era antes. Se for uma pintura, você tem que pesquisar que tipo de tinta, a tonalidade, o tipo de pincel, para poder fazer uma obra-prima. Nós não somos diferentes. Quando nós chegamos na Techuvá, não adianta você trazer tudo aquilo, aquela bagagem que está aí no meio das religiões. E hoje, para piorar, tem pessoas nas redes sociais que falam tantas asneiras, tantas bobagens. Essas pessoas, elas falam uma verdade, alguma coisa chamativa. Porém, no meio daquela verdade vem a heresia. No meio da verdade vem a mentira. E você, por admirar aquela pessoa, você acha que aquela pessoa está correta. Isso é um grande risco. Porque a Bíblia diz que só tem uma coisa que nos liberta: a verdade vos libertará. E justamente o que aconteceu com esse grupo de judeus, né? E quando aconteceu ali a destruição do templo no ano 70, o povo se perdeu, porque eles eram escravos dos rabinos. E o povo, o judaísmo em si, o judeu que segue o judaísmo, eles são escravos do rabino. Eles, tudo que eles vão fazer, eles procuram pedir uma opinião. E o rabinato criou essa dependência, até para uma coisa mais básica. Eles perguntam. E a pessoa, quando cria essa dependência, ela não consegue enxergar por si só. E ela não consegue caminhar por si só. E não foi diferente no ano 70. Quando os romanos destruíram, todos fugiram, muitos foram mortos, outros foram vendidos como escravos, outros foram presos. E aí, o que aconteceu? Eles perderam a relação, a referência. E ao perderem a referência espiritual,
eles ficaram susceptíveis a mentiras e enganos. Os que mais tiveram, como se diz, discernimento, foram aqueles que eram judeus messiânicos, porque eles já haviam se afastado do sistema religioso do judaísmo. Eles já haviam se afastado daquela situação. Eles viviam praticamente sozinhos, então eles não dependiam do sistema religioso, né? E aí o que acontece? O templo foi destruído no ano 70. Os apóstolos se espalharam. E a maior congregação messiânica da época era da igreja de Antioquia, da Querilau, da sinagoga, como você preferir, de Antioquia. E lá tinha um líder chamado Inácio. Ele se dizia ser discípulo de Paulo. E o que acontece? No ano 100, o último apóstolo já tinha morrido, que era João. Quando João morreu, Inácio de Antioquia mudou totalmente a religião messiânica. Naquela época, Roma precisava de muito dinheiro, não tinha de onde tirar, e ela tomou conhecimento que os judeus devolviam dízimos e ofertas e primícias para os líderes religiosos. Lá no templo, eles levavam para o templo. E ele não sabia o que era dízimo. E ele dizia, o que é esse aqui, dízimo? O que é isso? Não, eles devolvem o dízimo para Deus. Então esse imperador diz, mas Deus sou eu. Então agora eles serão obrigados a trazer o dízimo para mim. E ele estabeleceu essa regra. Mas aí surge a pergunta, havia uma confusão muito grande entre messiânicos e judeus tradicionais, que seguiam o judaísmo. Aí qual foi a característica que passaram para o imperador para que ele perseguisse e fosse atrás? Olha, eles não comem carne de porco, eles guardam o sábado, eles leem a Torá, eles acreditam num Deus único. Aí ele impôs sobre os judeus e os messiânicos impostos pesadíssimos. Aí o que aconteceu? Inácio de Antioquia, para se desvencilhar dessa situação, ele aboliu o Shabá e começou a guardar o domingo. Nós estamos falando no ano 100. Roma vai surgir em 320, mais ou menos, ou seja, 220 anos depois. O que ele fez? Ele aboliu o sábado, começou a guardar o domingo, e ele começou também a comer carnes impuras, para se distanciar, para que os romanos não os identificassem como sendo judeus. Porém, a igreja cristã, recém-nascida, também era perseguida. E ele é preso, levado para Roma, e, se não me falha a memória, no ano 107 ele foi jogado lá no Coliseu e morreu. E aí ele ficou chamado pela igreja romana de Santo Inácio de Antioquia. De santo ele não tinha nada, ele era um apóstata. E a sua ideia, o que ele criou, foi a base que, 3 séculos depois, Constantino usaria para criar a sua igreja. Então, a base que Constantino usou não foi a base dos messiânicos, foi a base de Inácio. Se você ler em Atos dos Apóstolos, você vai ver lá que diz assim, e foi Antioquia que, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Por quê? A palavra Messias, ou Mashiach, é a mesma palavra que Christus, em grego. Para ele se distinguir do grupo de judeus messiânicos, ele adotou o nome de Cristo. Nós somos cristãos, nós não somos judeus messiânicos. Então, e aí ele cria uma nova doutrina. Pela influência pagã, ele começa a ter uma ideia mais ou menos do que era uma trindade. Ele não adotou, mas ele ainda tinha. Quando ele morre, os seus sucessores continuam com essa ideia, né? E agora nasce essa igreja que seria
a igreja cristã. Então, nós temos a igreja cristã e nós temos, perdão, o movimento messiânico. A igreja cristã, ela vai ser a base da igreja romana. Só que os romanos não adotam o nome cristão. Eles adotam o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Os seus seguidores são católicos e não cristãos. Porém, eles vão sendo absorvidos. E aí, vem os concílios. Nos concílios 325, 349, 419, eles vão formatando a religião cristã apostólica romana. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, como estava previsto no Apocalipse, ela iria ser levada para o deserto, iria desaparecer. E ela desapareceu. Existiu, sim, no percorrer da história, alguns grupos que mantiveram a fé. Albigenses, valdenses. Esses grupos aí, eles guardavam o sábado, abstinham-se de alimentação, mas não eram messiânicos. Em 1618, nasce dentro do movimento protestante, vou falar bem aqui, dentro do movimento protestante, que é uma cisão da igreja romana, ela é uma cisão da igreja romana, nasce a igreja batista do sétimo dia. E ela está até hoje. Só que ela é muito pequena, irrelevante. Porém, eles mantiveram a questão do sábado. Ou seja, o sábado não foi totalmente extinto, Deus permitiu. Só que os messiânicos, a característica deles foram para o deserto. Foi nos anos 70 que começa a surgir nos Estados Unidos, alguns grupos de cristãos que buscaram as suas raízes hebraicas. Muitos judeus cristãos decidiram, então, começar com o movimento messiânico. E esse movimento messiânico, em alguns lugares, como Missão Judaica, ela começa a se espalhar aqui no Brasil também. Né? Há 25 anos atrás, nós conhecemos esse sistema. Porém, o que aconteceu? Nesse período, muitos grupos de messiânicos que eram semelhantes a nós começaram a se atrair pelo judaísmo, pelas práticas judaicas do judaísmo. E muitos acabaram se apostatando. Na época, talvez a maior congregação messiânica, que era do Marco Abraão, se apostatou. Muitos foram embora. Outros abandonaram a fé. E o que acontece? Com o medo que o judaísmo tinha e tem de contato com o gentil, porque isso ficou dentro da natureza deles, eles começaram a ver que muitos gentios começaram a querer ir para as sinagogas. E eles têm aversão a gentil. Isso eu posso dizer que eu convivi muitos anos com eles. E na época que eu convivi, não existiam alguns movimentos que eles criaram. Eles têm pura aversão. Você lembra? Perfeito. E essa aversão que eles têm, quando eles perceberam que os cristãos, esses são cristãos não messiânicos, começaram a se fantasiar de judeus, começaram a usar roupas pretas de judeus, barba comprida, peotes, aí eles tiveram uma brilhante ideia. Eu não sei se você já teve um contato com um judeu ortodoxo. Se você tiver, primeiro, ele jamais vai conversar com uma mulher. Eles têm um preconceito muito grande com a mulher por causa de Eva. A mulher está ali apenas para ter filhos, só para isso. Primeira coisa. Segundo, você vai conversar com eles, eles colocam a mão para trás. Para evitar que você estique a mão e cumprimente ele. Em hipótese alguma, ele vai querer dar a mão para você. E essa aversão
É justamente que está na página 39, eles criaram um movimento chamado Bnei Noach. A palavra Bnei é filho, então, filhos de Noé. Nós perdemos a característica de filhos de Deus e passamos agora, segundo eles, vocês são filhos de Noé. Nós somos filhos de Abraão, filhos de Deus. Vocês são filhos de Noé. E esse movimento está crescendo, porque ele está absorvendo todos esses evangélicos, messingélicos, que gostam de se fantasiar e precisavam ter um lugar para se encontrar. E começaram a se encontrar nesses grupos de Bnei Noach. Porém, eles tomaram uma decisão e incutiram na mente dessas pessoas, e essas pessoas acreditaram. Primeiro, que eles distorceram as profecias para que você desacreditasse que Yeshua é o Messias. Eles pegam a profecia de Isaías 53 e começam a fazer a leitura. Presta bem atenção no que eu estou falando. Se você pegar do versículo 1 ao versículo 8, você vai acreditar no que eles falam. Eles dizem que não, essa profecia se refere a Israel. Israel que é rejeitado. Israel que é perseguido. E você começa, oh, nossa, não é que eles têm razão? Porém, quando você começa a ler no versículo 9 em diante, aí você vê que não tem nada a ver com Israel, que se refere a Yeshua, o servo sofredor. Eles vão usar segunda situação, dizendo, esse Jesus aí, ele não cumpriu as profecias. Porque o Messias, quando ele chegar, ele vai colocar paz na terra, ele vai dominar as nações. E esse Jesus seu aí foi morto e já desapareceu. Por quê? Porque eles pegam as profecias messiânicas do retorno de Yeshua e dizem que é da primeira vinda. Aí você vai chegar para eles, espera um pouquinho, mas nós temos as 70 semanas, que era o ministério dele, nós temos as 69 semanas, que era o período de Daniel até o Messias. Não, Daniel não é profeta, é falso. E se você pegar uma Bíblia hebraica, aqui a da Sefer é capa verde, você vai ver que o livro de Daniel não está entre os profetas. Está lá no canto da Bíblia, entre os escritos. Então, está Daniel, Salmos, Esther, Ruth. Para eles, esses livros não são canônicos, não têm valor espiritual, são apenas livros históricos comuns. E eles colocaram Daniel, porque Daniel é o profeta que mais fala do Messias. E aí, o que acontece? Eles pegam essas pessoas, conseguem convencer essas pessoas que Jesus não é o Messias. Eu não preciso nem falar aqui que as pessoas têm uma preguiça de ler, uma preguiça de estudar. E ela fica impressionada com os grandes prédios, com as grandes estruturas. Isso enche o olho. Quando o ministério pequeno e pobre, não quero saber disso aí. Eu fui lá numa sinagoga, coisa esplêndida. Por quê? O ser humano tem essa visão. Mas quando você olha para Jesus e vê como ele é, aí você vai entender o plano dele. Ele diz, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Aonde tiver 2 ou 3, eu vou estar lá. Então, há 2000 anos, ele nos alertou, meus irmãos, vocês vão ser poucos. Muito poucos. Mas as pessoas querem multidão. E aí, esse indivíduo rejeita Jesus, rejeita Yeshua. Mas aí, quando ele rejeita, ele é religioso. E ele quer ir para uma religião. Só que o judaísmo tem asco de gentil. Eu estava em Jerusalém, ali perto do Muro das Lamentações. Aí passou um judeu branquinho, alvo, de olho azul. Passou assim e falou, Haran.
Eu falei para ele, eu entendi o que você falou. Ele escutou. Como estava muita gente, eu entendi. O Haran, para ele, sai daqui, Goi. Falei, só que eu sou mais judeu que você, que eu sou sefardim. Agora você é askenazi, é convertido no século VIII. E se eles escutam isso, eles ficam loucos. Vocês são casarianos, vocês não são judeus. Porque eles acham que as pessoas não sabem, a gente não sabe que eles são convertidos. Eles menosprezam o gentil, que ele acha que é gentil, mas a maioria do gentil aqui no Brasil é judeu de sangue. Daí eu falei para ele, aí ele foi rapidinho embora. Porque ele pensou que estava falando com o evangélico qualquer. Porque, primeiro, que eu jamais ando fantasiado na rua. Pode ser alguma, se eu me ver fantasiado na rua. Primeiro, que não há ordenança, a não ser os etzit, que é um bolso escondido. Então, você está acabando esse tempo. O rabino que me instruiu, há 25 anos atrás, ele andava fantasiado de judeu, e era judeu. O pai e a mãe. Ele foi rejeitado por ter aceitado Yeshua. E na época, ele estava andando na rua e um árabe que tinha chegado lá do Oriente Médio deu um tiro nele. Passou aqui a bala. E desde aquela época, eu não vou ficar me expondo, achando que eu sou... Para que isso não há necessidade nenhuma. Então, vocês nunca vão me ver. Tá? Porque o que é bíblico é o zetzit. O resto é adorno. Mas, continuando aqui. E eles resolveram criar esse grupo, dizendo, você não é mais filho de Deus, você é filho de Noé. E estabeleceram 7 leis, que eu vou ler aqui para vocês, o nosso tempo está acabando. Não praticar a idolatria. Não blasfemar contra Deus. Não cometerás homicídio. Não roubar. Não cometerás adultério. E não manter relações incestuosas. Estabelecer tribunais. Não molestar animais, ingerindo um órgão retirado dele com vida. Vocês não podem guardar Shabat. Pelo menos no sábado, vocês têm que fazer uma transgressão. Não importa qual. Vocês devem comer carne de porco. E é assim que eles ensinam esse grupo de chamado Bnei Noach. E diz, mas você pode usar kippah, pode usar talit, você pode chamar de sinagoga, mas vocês são filhos de Noé. Ou seja, as pessoas estão deixando de ser filhos de Deus, filhos de Jeová, para ser filhos de Noé. Mas por que essas pessoas caem nessa mentira, nesse engano? Por um simples motivo. Eles têm uma dificuldade, né, para entender a identidade deles. Eles não sabem quem eles são. A maioria das pessoas, você pode perguntar, não sabe nem o nome dos bisavós. Eu estou ministrando uma aula de teologia numa faculdade presbiteriana, às segundas e terças. Ministrando para pastores da igreja presbiteriana. Um curso de reciclagem, vamos dizer assim, para eles. E eu fiz essa pergunta, qual é o nome dos seus bisavós? Não sabiam. Seus tataravós, piorou. Então, se as pessoas não sabem nem os parentes próximos, como é que eles vão saber a sua origem? Quem são? Quem somos? Aí eu sempre uso Isaías 56. Isaías 56 é um texto esplendoroso. Ao gentil que se achegar a mim, para me amar, entrar na minha aliança e guardar os meus sábados, eu vou dar um nome muito melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno eu vou dar para vocês. Esse é o convite que Deus está fazendo. Você não tem necessidade nenhuma de copiar de uma religião que fracassou. O judaísmo que nós vemos hoje não é o judaísmo da época de Jesus. Não é a fé antes do exílio babilônico. Esse judaísmo foi criado agora, no século XV e XVIII.
mas foi moldado no século XII por Maimônides. Ele não tem nada a ver com a fé do Deus de Israel. Ele não tem nada a ver com ensinamentos da Torá. A tal ponto que a maioria das crenças deles estão erradas. Eles celebram o Ano Novo no 7º mês. Eles dizem que a linhagem judaica é pela mãe, quando a Bíblia diz que é pelo pai. Eles celebram Shavuot fora de época. Eles abandonaram o calendário lunar, que dá a data exata da festa bíblica, e eles transgridem todos os anos a data das festas bíblicas. Ou seja, eles perderam totalmente os laços, eles não têm nada a ver com a religião dada a Moisés, aos profetas, pregada por Yeshua, pelos apóstolos. Então, a proposta que nós fizemos foi restaurar para vocês isso. Então, presta atenção. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas por que eles perecem por falta de conhecimento? Porque eles não vêm buscar conhecimento da palavra de Deus. Eles têm tudo para fazer. Naturalmente, nesse momento, tem algumas pessoas que estão trabalhando, isso é aceitável. Mas a grande maioria não. Aí depois essas pessoas vão perguntar. E normalmente eles fazem as mesmas perguntas que nós respondemos às quartas e sextas e sábados. Por semana nós temos 3 reuniões. São de 12 a 15 reuniões por mês. Praticamente 50% do mês. E as pessoas pouco se interessam. Porque elas acham que o que elas têm é o suficiente. A Bíblia fala, uma parábola que Jesus nos contou, Yeshua, que o noivo, que é o Messias, vinha se casar com a noiva. E as 10 damas de honra, 5 eram prudentes, 5 imprudentes. As prudentes trouxeram azeite suficiente, se caso ele se atrasasse, elas poderiam esperar a chegada deles. E 5 eram imprudentes, não se prepararam. E ele se atrasa. Ele deveria chegar às 18 horas, mas chega à meia-noite. Às 24. Das 18 às 24 era muito tempo. E o azeite que aquelas imprudentes tinham não iria dar. E elas tentam comprar agora das prudentes. As prudentes, não posso, de jeito nenhum. Vá no mercado e compre. E elas vão lá e quando elas vão comprar, quando elas voltam, o portão está fechado. Por quê? Porque elas não foram prudentes. Você está comprando azeite. Você está comprando sabedoria. Você está com o seu tempo se dedicando a aprender um pouco mais, para não ser massa de manobra, para não ser enganado. O que adianta você se servir de um prato, não importa o que, de repente, é um delicioso prato com arroz, feijão, bife, batata frita e um ovo. Olha que coisa gostosa. Aí você vê no meio uma barata. Eu não quero mais isso. É assim que esses falsos pregadores são. Eles apresentam a você uma coisa maravilhosa, só que no meio tem imundícia, tem pecado, tem mentira, tem engano. Então você tem que poupar também seus olhos, sua mente, desses enganos para não ser a próxima vítima. A maioria de nós, o que tem feito? A maioria de nós temos ficado no meio do caminho, ficado no meio da estrada, porque nós não temos avançado, temos sido enganados. Yeshua já era para ter voltado no 6º milênio. Nós entramos agora no 7º. Nós já estamos 25 anos dentro do 7º milênio, que é o milênio bíblico, e ele não voltou, porque ele se atrasou, o noivo se atrasou. Mas ele se atrasou para salvar você, para te dar essa oportunidade. As virgens loucas estão sem azeite, mas você tem o azeite. Hoje você está recebendo um pouco do azeite.
que é a palavra de Deus, te alertando. Então, se alguém oferecer para você, como ofereceram para uma pessoa do nosso grupo, venha participar do maior grupo de Birenoa da América do Sul. Lindo. Vou deixar de ser filho de Deus para ser filho de Noé. Vocês estão de brincadeira, não é possível. Tem alguma coisa errada com esse povo. Então, meu querido, minha querida, faça um sacrifício, se esforce, venha à congregação adorar o Senhor teu Deus, assista às nossas lives. Muitas vezes vocês acham que é fácil eu ficar aqui. Para vir aqui falar com vocês, eu tenho que estudar, tenho que pesquisar, e minha vida está uma loucura, uma correria. Eu tenho deitado 11 horas da noite, meia-noite, acordo às 6 da manhã para resolver a minha vida e não estou conseguindo. Mas mesmo assim eu tenho dedicado tempo a vocês, por amor à alma de vocês. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos orar uns pelos outros. Eu peço aos irmãos, orem por mim. Porque quando você começa a ir para cima das pessoas e falar a verdade, vem a retaliação, vem a perseguição, vem a luta. Por isso, meus irmãos, em nome do Deus bendito, não deixe de estudar a palavra, não deixe de orar. Se você está com dificuldade na sua vida, um problema, jejue. Não precisa 24 horas. Dedique um tempo de jejum a Deus para que Ele te dê sabedoria para você administrar sua vida espiritual, sua vida profissional, sua vida sentimental. Quando você começa a se aproximar de Deus, o maligno vem para cima de você, ataca o seu casamento, ataca os seus filhos, ataca o seu trabalho, ataca tudo que você tem. Mas sabe por quê? Porque ele não quer perder você. Mas Jesus já pagou esse preço há 2000 anos, quando ele morreu para nos salvar. O nome dele, Yeshua, salvação. Então, que Deus te visite. Eu vou orar, só falta 4 minutinhos. Não vou dar nem oportunidade aos demais irmãos. Se vocês tiverem perguntas, depois vocês podem fazer no zap que a gente responde. Inclinemos nossas frontes, vamos orar. Senhor nosso Deus, visita o teu povo nesta noite, Pai. Que essa palavra que foi ministrada possa germinar em seus corações, trabalhar em suas mentes, para que eles possam cada dia mais te servir em espírito e verdade. Senhor nosso Deus, tende misericórdia de mim, meu Pai. Me dê saúde e sabedoria para poder continuar nesta obra. Dê saúde e sabedoria para os teus filhos que estão aqui também, para que eles possam nos ajudar, nos fortalecer na caminhada, Senhor. Tira de nós todo o espírito de engano, espírito de moleza, espírito de tudo que não presta, e coloca o teu Santo Espírito em nós. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom, shalom, até... Shalom.